Emerson, então, eu não gostei do início do Cruzeiro, os primeiros 20 minutos foram ruins, além de ter achado o Cruzeiro tenso, eu achei o Cruzeiro muito permissivo. Pouso Alegre fez o gol ali logo com 5 minutos, mas assim, foi uma equipe que tomou as rédeas, que estava tendo até uma certa tranquilidade para chegar ao ataque, e aí acabou que fez o gol, né? Um belíssimo gol do Alexandre Pena, que cortou bem o Matheus Henrique, de canhota acabou deslocando o Otávio, a bola até desvia no Otávio. Enfim, alguns falaram de uma bola defensável, não vou por aí, mas enfim, eu acho que tem uma falha nesse lance, principalmente por parte do Matheus Henrique, né? Tem uma abordagem estranha dele, distante, e o corte que ele toma é bem desmoralizante, né? Ele, inclusive, que era a referência técnica, a grande liderança desse time contra o Pouso Alegre. E o início é tão caótico que o Cruzeiro perde justamente o Matheus Henrique, né? Ele não vinha bem no jogo, mas claro que foi uma notícia ruim ter perdido ele. Aos 18 minutos ele tem que sair. Só que o Cruzeiro acaba até se reordenando no primeiro tempo. O Murilo Hickman entra bem, pelo menos os primeiros minutos do Murilo Hickman, para mim, foram bons. Ele tem um encaixe ali legal com o Rian, e aí o Cruzeiro entra para o jogo. Tanto que vem a primeira finalização, o time começa a ter algum volume e criar oportunidades. Achei que, além dessa dupla de volantes ter feito um primeiro tempo, ou parte de primeiro tempo interessante, Japa, Kenji e Ryan se encontraram algumas vezes bem em campo, né? Inclusive, tem algumas oportunidades que vêm através desses jogadores. Então, acho que a primeira grande oportunidade é uma jogada do Kenji pela esquerda, e aí na sequência o Ryan chuta, vem um rebote, e o Cauã Moraes dentro da área exige uma grande defesa do Anderson. Depois tem mais uma oportunidade com o Japa por dentro, né? O Japa que começou mais pela direita, mas talvez percebendo ali que o Rodriguinho estava abaixo, ele acabou fazendo alguns movimentos por dentro e acha bem o Ryan, que finaliza, e o Anderson faz uma boa defesa. Na sequência, o Kenji isola, né? Inclusive, o Ryan Leles também merece um destaque pelo primeiro tempo, porque em poucos toques ele estava conseguindo fazer algumas coisas boas, né? Mas fato é que o Cruzeiro até termina o primeiro tempo merecendo um empate. E aí eu esperava que na segunda etapa ele viesse, mas a verdade é que o Cruzeiro faz um segundo tempo ruim. Não gostei do segundo tempo do Cruzeiro. Ele deixa uma impressão legal na reta final do primeiro tempo, e aí considerando todo o contexto, né? De time desentrosado, muito jovem e tudo mais. Só que o Cruzeiro volta mal pro segundo tempo. Achei que passou a cometer muitos erros na saída de bola. Claro que tem ali um erro crasso no gol do Gabriel Tota, né, do Murilo Hickman, também do Rian Guilherme de leitura, e aí o Tota faz um golaço. Aquele gol é com 9 minutos, se eu não me engano, mas antes disso o Cruzeiro já tinha cometido alguns erros na saída de bola, com o Amorais, com o João Marcelo. Parecia que o time tinha voltado meio afoito, né, e com dificuldade para criar. E aí, depois do gol, Emerson, eu acho que o Pouso Alegre ficou muito confortável, mais do que deveria, na partida. O Cruzeiro pouco incomoda, né? Fica muito moroso. Aquele Cruzeiro que terminou até razoavelmente bem o primeiro tempo, desaparece. O Cruzeiro realmente fica ali um time bem burocrático. Vem as substituições do Tite, mas não resolvem tanto. O time melhora mesmo a partir ali da faixa dos 35, quando o Batistella entra, né? Aí já é um Cruzeiro que consegue ter um pouquinho mais de conexão ofensiva. O Fernando entra mais no jogo também. Aí vale falar, né, dessa personalidade do Fernando, de ter entendido realmente que era uma grande chance. E vem o gol na reta final, um escanteio cobrado pelo Batistella, com o Cauã Prates no primeiro pau desviando, mas aí já era tarde demais. Então, no geral, uma estreia fraca do Cruzeiro. Talvez merecesse um empate pelo que fez em uma parcela da partida, mas não achei que foi injusto o Cruzeiro ter sido derrotado. Os primeiros 20 minutos e o segundo tempo do Cruzeiro pesaram muito aí para essa derrota. Eu esperava um pouquinho mais da equipe, não esperava uma super atuação, mas esperava um pouco mais do Cruzeiro. Vamos ver aí na segunda rodada, né, com esse time possivelmente tendo sequência em sua boa parte, se apresenta o melhor futebol e principalmente consegue vencer, né? Porque essa fase inicial de Mineiro é muito curta, então
já é importante dar uma boa resposta na quarta-feira. Caramujo e Caio, toda a nossa audiência, o que ficou muito claro para mim, assim, é que tudo que o Pouso Alegre queria que acontecesse no jogo aconteceu. Se eles pensaram numa estratégia, naquilo que poderia se desenhar no jogo que seria favorável a eles, aconteceu, que é um gol muito cedo no primeiro tempo, aproveitando das falhas do Cruzeiro, da inexperiência ali do time, conseguem abrir o placar e a partir disso, por muitas vezes se colocam totalmente no seu campo de defesa, fecham bem os espaços, muita dedicação sem a bola para se defender bem e aproveitar de erros do Cruzeiro para, nas poucas oportunidades que tivessem, porque certamente vieram aqui sabendo que se o jogo se desenhasse assim, poderiam ter menos posse de bola, e dentro desse percentual menor de posse de bola, nas oportunidades que surgissem, matar o jogo, e foi isso que eles fizeram no segundo tempo. Aproveitam de mais um erro do Cruzeiro para matar a partida. E o Cruzeiro esbarrou nas dificuldades que seriam naturais. Eu concordo com o Caio, o Cruzeiro não começa bem o jogo, desorganizado, nem no momento ofensivo, nem no momento defensivo a gente conseguiu ver grandes coisas assim da equipe do Cruzeiro, e quando sofre o primeiro gol, dá uma sentida, né? Dá uma baqueada, assim. Então, era uma equipe que já tinha dificuldade de progredir em campo, errando muitos passes, errando tomadas de decisão, erros de gesto técnico que nos limitavam essa possibilidade de chegar. Quando sofre o primeiro gol, sinto que tem um baque. Depois a equipe até cresce em volume de jogo, ela passa a ocupar o campo do adversário, mas o adversário tem muito mérito em se defender suficientemente bem para aquilo que o Cruzeiro estava apresentando. Então, o Cruzeiro rodava a bola, tinha a posse, mas tinha muita dificuldade de criar, assim, ocasiões claras de gol. E quando criou, na maior parte das vezes, não finalizou tão bem assim as suas possibilidades. E os amigos veem aí na tela 16 finalizações do Cruzeiro, sendo apenas 6 na direção do gol. Então, é um aproveitamento ruim, né? E o que é normal, nós estamos falando ali de um meio para frente que tinha basicamente só garotos, e eu acho que sentiram um pouco assim a circunstância do jogo, já era esperado. E essa questão, né, de ter a posse da bola e um adversário do outro lado que se fecha muito com linhas mais baixas, é uma questão que o Cruzeiro vai enfrentar, né, e que boa parte das equipes enfrentam. E que não é simples, exige recurso técnico, exige personalidade, mas exige também entrosamento, né? Os atletas precisam ser capazes de ler, fazer leituras ali dos espaços que se criam, gerar esses espaços. Muitas vezes um vai fazer um movimento que vai gerar um espaço para o outro infiltrar, e aí quem está com a bola, que muitas vezes é um terceiro, tem que encontrar esse cara lá na frente. Então, são coisas que você não vai assimilar com uma semana de treinamento, em especial de um time tão jovem, mas são dificuldades que já eram esperadas. E no segundo tempo, aí acho que a equipe sentiu demais também o gol, logo no iniciozinho. Tinha expectativa, né, como tinham terminado com posse de bola, com boas ocasiões ali de gol, boas defesas do goleiro do Pouso Alegre, né? Tinha aquela expectativa de começar imprimindo um ritmo legal no segundo tempo, de repente buscar aí um empate, e aí sofre o gol logo no início, e a equipe, acho que animicamente sente muito, o que é normal também, faz parte. Mas dentro disso tudo, acho que tem boas notícias, acho que tem atletas que aproveitaram bem os seus minutos, a sua oportunidade, mas era o esperado, né, Caramujo? Acho que era difícil esperar coisas muito maiores, assim, quando a gente fala de desempenho, quando o jogo fica totalmente à feição do seu adversário, que abre o placar muito cedo. O Bernardo Pregunti está falando aqui que a análise é sobre o Pouso Alegre ou o Barcelona. Pô, o time não jogava um jogo profissional há 5 meses, inadmissível perder para o Pouso Alegre. A questão é todo o contexto que a gente perdeu, né? Como a gente falou aqui, o Cruzeiro teve muita posse de bola, dificuldade para abrir ali a defesa deles, por mais que tenha tentado bastante, e me chama a atenção um aspecto nas finalizações. Eu estava tentando fazer esse exercício lá no 6-1 ontem. O pessoal criticou um pouco o Otávio aí pelos gols sofridos. Se a gente inverte ali as finalizações e troca os goleiros, cenário potencial, vocês acham que o Otávio teria feito as defesas que o Anderson, goleiro do Pouso Alegre, fez
E o goleiro do Pouso Alegre teria pegado os 2 lances que viraram gol do Pouso Alegre? Por que eu estou falando sobre isso? Porque, para mim, a qualidade das finalizações do Cruzeiro que ficou abaixo. O Cruzeiro deu finalizações muito perto do raio de ação do goleiro, enquanto os chutes do Pouso Alegre, convenhamos que foram muito bem colocados, né? Ah, com certeza. O chute do Cruzeiro que levou mais dificuldade para o Anderson foi o do Cauã Moraes, né? De resto, assim, claro que ele fez boas defesas, mas é um ponto muito válido. E aí, até mesmo no segundo tempo, se a gente for pensar fora ao gol do Cruzeiro, talvez a melhor chance tenha sido aquela com o Fernando. Tem uma chegada do Nicolas também, né? Depois do Batistella ter dado um bom passe, e ali o Anderson sai bem. Mas ele foi exigido, claro, o jogo mostra isso, só que não foram defesas tão complicadas, né? E aí é algo que esse time precisa trabalhar melhor. Contra o Tombense, quem sabe a gente possa ter um Cruzeiro que tenha mais qualidade para finalizar, até mais repertório também, né? Porque em muitos momentos eu fiquei com aquela sensação de que o Cruzeiro achava que tinha que entrar na área para finalizar, e nem sempre é assim, né? Arrisca de fora da área também, busca alguns chutes de média, longa distância. Tem jogadores que podem fazer bem isso. Então, o Cruzeiro poderia ter sido mais corajoso também nesse aspecto de finalização contra o Pouso Alegre. Estava enfrentando um time tão organizado, fechadinho e que naturalmente tem mais imposição física, porque querendo ou não, o Cruzeiro foi um time mais composto por garotos, né? E a gente está falando de um Pouso Alegre que tinha também seus jogadores jovens, como o Romário, o próprio Alexandre Pena, que fez o primeiro gol, mas é um time talvez que tenha mais casca para esse tipo de competição, e aí fique mais fácil para se impor fisicamente. É algo válido também para se pontuar. Mas em casa, dentro do que estava se desenhando o jogo, senti que o Cruzeiro poderia ter sido mais audacioso, principalmente no segundo tempo. Ficou faltando isso. Sem dúvidas, até alguns desarmes que os nossos atletas sofreram, Caio, a gente percebe a diferença física, né? E isso é natural. Quando você escolhe colocar um time tão jovem em campo, essas diferenças vão aparecer e futebol é assim. Futebol profissional é bastante diferente do futebol sub-20 e nós vimos essas dificuldades em campo no sábado. Sobre os gols, o segundo gol, assim, eu até na hora fiquei um pouco assim lá no estúdio, depois eu tive a sensação que ele estava um pouquinho adiantado, mas depois quando você vê o gol por todos os ângulos, era uma bola indefensável, assim, a forma como ela bate no travessão, acho que foi um belo gol, assim, um gestual técnico muito perfeito do atleta do Pouso Alegre, e a falha maior é ali do Murilo Hickman e talvez um pouco do Ian Guilherme também, que acho que ficou esperando aquela bola no pé e aí é um erro de leitura. O primeiro gol, eu tive a sensação de que talvez era defensável. Talvez ele demore um pouquinho para se posicionar para fazer o pulo e buscar a bola. Tanto que ela pega ali nele, né? A bola resvala nele. Mas, assim, faz parte. Acho que quando você coloca um goleiro tão jovem, que vai fazer a sua estreia no profissional, será que dá para exigir uma partida perfeita, assim, de gestos técnicos perfeitos? É claro que incomoda, eu tenho certeza que o incomoda principalmente, porque o Pouso Alegre teve 3 finalizações, 2 na direção do gol e as 2 entraram. Acho que foram muito felizes de buscar finalizações de fora da área, de certa forma tentar experimentar o nosso goleiro, né, para ver se de repente ele dava um rebote, alguma coisa assim, mas foram muito felizes nas finalizações e conseguiram marcar os gols. Faz parte, o Otávio ele vai precisar ter uma rodagem aí no profissional, né, vai evoluir, é um goleiro que demonstra muita capacidade, mas teve do outro lado atacantes aí, meias, que foram muito felizes nas finalizações e encontraram 2 belos gols.